chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente novamente na sua casa. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com você que quer empreender, você que tem vontade de ter uma marca própria. O que é isso? Como chega nisso? Porque a gente olha no mercado, né, publicitário, enfim, olha que pensa num produto, já pensa numa marca, pensa em tal coisa, uma marca. Como é que se chega nesse caminho, né? E como você aí, pequeno empresário, a manicure, a moça que faz o design da sobrancelha, como que você chega numa marca que pode ser a sua, o seu status, o que está fazendo de errado, o que está fazendo certo e quanto charlatanismo não tem por aí, por esse meio também. Por isso a gente trouxe um especialista no assunto, publicitário, professor e também dono de agência aqui no sul catarinense, Leandro Cachoeira. Leandro, obrigado pela presença. Michele, obrigado pelo convite, né? Obrigado a todos os telespectadores que estão nos assistindo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o que é a marca, sobre o que ela significa para a gente, como construir ela, né? E também um pouquinho conectado a esses segmentos, né? De MEIs, de microempresas, de pequenas empresas que precisam construir isso e precisam de um caminho para traçar e criar uma estratégia. O que a gente vê muito, Leandro, me corrija se eu estiver errada, quando a gente olha na internet, né? A primeira coisa é abrir o meu MEI, abrir minha lojinha, abrir qualquer coisa, vou pro Instagram. Então tá, vou lá, faço minha rede social. Aí, mas como é que eu vou montar a marca? Coloco minha foto, faço ali no aplicativo as minhas iniciais. Como é que começa esse primeiro start? Como é que a pessoa tem que ter a percepção que aquela ali vai ser a sua marca, vai ser a sua identidade daqui para frente? A gente parte um pouquinho antes disso ainda, até para a definição da utilização do nome que nós vamos aplicar na nossa comunicação, né? Então, a gente utilizar a rede social para se comunicar, né, é um facilitador hoje, né? Porque a gente consegue atingir um grande número de pessoas, pelo menos esse é o objetivo da plataforma. Claro que tem outras estratégias por trás disso, né? Mas a utilização das redes sociais é um facilitador, claro. Mas o primeiro passo é escolher de fato o nome, né? Porque o nome é uma coisa que vai perdurar aí por muito tempo. Depois a gente criar uma identidade, então qual vai ser o símbolo, qual vai ser a fonte, qual vai ser a cor, né? Como é que vai funcionar a composição, né, desses elementos ali para criar a nossa identidade e depois disso, né, ou junto disso, definir com quem nós queremos nos comunicar. E aí sim a gente começar a aplicar ali alguns detalhes, algumas informações correlacionadas às soluções dos problemas que nós nos propomos a resolver, né? Então, ali na hora que for definir definir a parte da descrição relacionada à biografia, por exemplo, de um Instagram, né? Falar ali dos problemas que resolve ou dos serviços que oferece o mais direto possível, né? Claro que sempre é importante a gente criar algo lúdico, criar algo emotivo, né? Que conecte com a emoção do público, né? Das pessoas com quem a gente precisa para quem a gente precisa comunicar, né? Mas ser o mais claro possível na descrição da biografia, descrever os contatos, né? Pontuar tudo que a gente consegue dentro daquela bio, dentro daqueles caracteres, para que a gente consiga aí deixar de uma forma clara que as pessoas, para que as pessoas entendam o problema que a gente soluciona e como eles podem entrar em contato conosco. E as pessoas, quando elas têm esse primeiro insight, né? Eu quero que minha marca seja tal. É importante identificar se aquele nome que surgiu na cabeça, ele não existe, né? E muita gente se esbarra nisso no meio do caminho, porque às vezes tu pode ser muito pequenininho, mas tu não tem noção do que teu negócio vai ser. Quando tu chegar lá na frente, que tu montar uma loja física, venha tal direitos sobre aquela marca, sobre aquele nome, né? O registro da marca, né? Tem tudo isso também a se pensar, né? Exatamente. A gente faz a parte do processo do desenvolvimento do nome, né? Que a gente fala processo de naming. E quando a gente faz esse processo de naming, a gente escolhe alguns nomes que podem representar a nossa marca. E a partir desses nomes que a gente seleciona, a gente faz ali uma análise junto ao INPE, né? Para fazer a análise do que pode estar ou não registrado, e aí se abre o processo para registro do nome. A gente consegue registrar outras coisas também, a parte de cores, a parte de identidade, né, composta e tudo mais, mas o principal mesmo é fazer essa análise, essa consulta, se o nome está ou não registrado no INPE, para a gente não ter nenhum problema lá na frente, né? Eu já tive vários problemas com clientes que,
vieram, nos contrataram, tal, não para fazer o name, né? Para fazer a parte da comunicação, de repente assim, pô, a gente vai ter que mudar tudo, vai ter que mudar a fachada, vai ter que mudar identidade de papelaria. Então, mas por quê? Eu disse, não, porque eu entrei com um processo há 1 ano atrás, né? E agora uma empresa com o mesmo nome comprovou que já utilizava o nome e entrou com um processo contra a gente e derrubou o nosso processo de registro de marca. Né? Então já aconteceram várias vezes, né? Então isso é muito importante a gente se atentar para a gente não conseguir um trabalho de 1, 2, 3 anos e daqui a pouco a gente ter que regredir ou ter que mudar de identidade, de nome, né? Porque o investimento em comunicação, né, ele vale muito a pena, só que ele vale muito a pena e ao mesmo tempo ele é pesado. Né? Então tu tem que saber muito bem que caminho estás tomando para que tu não precisa fazer reinvestimentos, né, passos atrás nesse investimento que tu já fez. Porque a gente olha marcas consagradas, né, claro, mas também a gente pode olhar no nosso meio, né, você que está em casa pode olhar até pensar em alguma loja que você compra pijama, uma loja que você sempre compra calçado, né, tem aquela marca que se identificou com a cidade, que ficou, e que geralmente essas marcas mais antigas, elas não fazem reformulações direto, porque, como a gente fala, pegou, né? É esse o objetivo, né? Talvez mudar um layoutzinho para dar uma modernizada, mas não mudar tudo, né? Mude uma coisa ou outra, né, para se modernizar também, porque as pessoas também precisam entender que a marca ela está evoluindo, mas a conexão ela não é tanto assim pelo desenho, símbolo que representa, né? Mas pelo envolvimento emocional. Então é sempre importante a marca ela estar atenta a isso, essa atualização constante que o mercado, né, nos exige, mas o que cria esse envolvimento, né, essa cultura e também faz com que as pessoas se envolvam com a minha empresa e durante anos é mais o relacionamento, né? A parte da fidelização é por meio da emoção. Então, se eu atendo bem o cliente, né? Se quando ele vai lá na loja ele encontra o produto que ele procura, pelo menos em cima da promessa que eu fiz, né? São coisas básicas, mas assim, que as pessoas começam a sentir confiança, confortáveis, né? Ela sabe se uma empresa ela tem um determinado serviço, a pessoa vai lá para comprar aquele determinado serviço. Da mesma forma, ela tem que saber também que aquela empresa não fornece aquilo, até para não ter, né, aquele desgaste. Pô, vou até naquela empresa ali, daquela empresa disse que vendia, aquela loja disse que vendia meias, né? Ah, mas meia não tem mais. Ou, não é bem essa meia que tu entendeu, é um outro tipo de meia, tal. Daí a pessoa começa a ficar frustrada, né? Então o trabalho de marca, ele também é feito em cima disso, né? Para eliminar frustrações e criar relacionamento com o cliente. Eu imagino quando você recebe algum staff de alguma empresa, enfim, que queira fazer essa consolidação da marca, deve ser muito custoso as pessoas entenderem todos esses pontos, né, Leandro? Porque é uma junção para formar a marca, mas ela não é sozinha, não é só o símbolo, é o todo, né? A pergunta principal, antes de fazer até a parte orçamentária para o cliente, quando vem nos buscar, né, é assim, ó. Vai ali, tu conversa sobre o cliente, tu conversa sobre a empresa, conversa sobre o segmento, conversa sobre a realidade do mercado, que ela está embutida e tal. Mas a última pergunta, né, porque assim, a empresa ela está te contratando por algum motivo. E essa é a última pergunta que eu faço. Tá, legal, agora eu conheço a empresa, conheço quem são os diretores, sei como é que funciona tal, já sei quais são, né, o que é... Sem vocês falarem, já sei quais são algumas necessidades que a gente já pode embutir no serviço, né? Quais serviços que eu posso oferecer para ti, mas a pergunta-chave é, por que tu estás me buscando? Né? Depois que eu aprendi isso tudo, mas por que a gente ainda está conversando? Por que eu estou aqui? O que está na tua cabeça de fato para eu pegar e arrematar o orçamento, né? Ou arrematar a conclusão de um serviço, até para entender até que ponto eu cheguei no final, se é para um serviço esporádico, ou em que momento eu tenho que evoluir, dar o próximo passo, né? Se for um trabalho de mais constância, né? Então a pergunta principal é por que tu está nos contratando, né? E a partir daí a pessoa começa a passar as dores, né? Começa a passar um pouquinho da esperança daquilo que ela tem com o serviço que está sendo contratado, né? E aí a gente consegue quebrar alguns paradigmas, alguns questionamentos, né? E fica um pouquinho mais fácil de trabalhar. Não digo que é simples,
né? É algo complexo porque também envolve muito do cliente, né? Então, se o cliente não se envolve com o processo criativo publicitário, se ele não se envolve com o processo de gestão de marca, se ele não se envolve com a comunicação da empresa, o serviço de marketing, de propaganda que aquela empresa está prestando, que naquele momento está existindo, ele tende a acabar, né? Então, assim, como qualquer outro setor da empresa, né, a empresa ela tem que estar focada, ela tem que estar conectada com a comunicação, e quando acontece isso, beleza, daí vai, né? Aí depois tem outros desafios, a parte de investimento, a parte de entender onde não investir, onde investir, porque às vezes o recurso é limitado, né? Isso para a maioria das empresas, tudo bem, mas a partir do momento que o cliente responde, para que tu estás me chamando, para que tipo de serviço, e qual a solução que tu acha que a gente vai ofertar a partir da hora qual o problema que a gente vai resolver a partir da hora que a gente estiver junto contigo, né? Quando ele consegue responder isso, daí fica tudo mais fácil de se lidar, né? E quando tem o envolvimento do cliente também. E quando ele aceita as ideias também, que eu imagino que alguns... não gosto do azul, mas o azul... Não, mas eu gosto do verde limão. Deve ter algumas entraves, assim, de cores e tal. Tem entraves de ações, assim, né? Hoje a gente está num momento, assim, que o cliente ele já entendeu que no caso da nossa agência, né? Felizmente, o cliente já entendeu que quem tem expertise relacionada à parte de direção de arte, que tem expertise relacionada à parte de um texto de chamada, né, comercial, que vai fazer uma conexão boa com o público, né? Então o cliente já entendeu que quem tem expertise é a gente, né? O problema está agora nas aprovações de outras ações. Quando a gente passa desse ponto, a gente vai para um próximo, que aí é o envolvimento comercial, o envolvimento de desenvolvimento de relação com o mercado, e aí os investimentos são maiores, né, e demandam de mais conexão da empresa, porque eu não posso pegar e fazer uma ação, por exemplo, fazer um evento, né, e terceirizar toda a minha equipe de evento. Essa equipe de evento ela não tem a mesma cultura de marca que as pessoas que trabalham na instituição têm, né? Então eu preciso de envolvimento de uma boa parte das pessoas que estão dentro da empresa, né? E aí as coisas começam a ficar um pouco mais complexas, né? Pô, tem que envolver pessoas, e qual é o custo, e não sei o que, e como é que funciona, e vai o fulano e não vai o beltrano, né? Daí começa a ir para outra parte, que é a parte comportamental dos colaboradores, né? Mas assim, quando faz, dá muito certo, por causa disso, né? Por causa desse entendimento. Mas até ter um entendimento relacionado a isso, também se demora, porque a gente precisa conectar, né? Porque existe uma parte criativa, existe uma parte de negociação com o cliente, e quando existe esse entendimento, existe toda uma parte burocrática que tem que ser construído para essas pessoas estarem envolvidas, né? Por isso que, por mais que tenha esses entraves, né, eu acho que com paciência e com o entendimento do cliente, né, com relação às ideias que a gente dá e o entendimento da agência com relação aos limitadores do cliente também, né, porque os recursos eles são finitos, né, então ali a gente consegue encontrar um bom equilíbrio. Mas até encontrar o equilíbrio tem algumas... Tem uns entraves. Tem uns entraves, com certeza. Então tá certo. Gente, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já falando mais. Você pega o caderno para anotar algumas dicas ainda que eu vou tirar aqui do Leandro para você que é aí microempreendedor, que está começando agora para ter essa direção, esse norte de como vai começar aí a sua marca. A gente volta já. De volta então com o nosso Sala de Entrevistas, hoje falando sobre marcas. Isso mesmo, você que está começando o seu negócio, você que já tem o seu negócio pode pegar bastantes dicas. Por quê? Porque a marca chama atenção, né? Você constrói aquilo ali, consolida e as pessoas ficam no imaginário sempre pensando em você quando precisam de determinado produto ou serviço. Sobre isso eu estou conversando com um especialista no assunto, o Leandro Cachoeira, que é publicitário, dono de agência, está passando inclusive aqui o Instagram da agência, da Savana. Se você
você também lá tem bastante dicas, enfim, professor também universitário. Eu imagino que na universidade chegue bastante dessas dúvidas, assim, na hora, porque hoje tem um monte de social media espalhado. Professor, me ajuda, chegou um cliente novo que quer fazer uma marca, como é que eu faço? Deve ter bastante. Então, na universidade tem de tudo, né? Mas a gente acaba se disponibilizando. Dentro da sala de aula a gente não pode fugir muito do tema, né? Mas por onde vem mais as dúvidas são pelo WhatsApp, né? Professor, olha só, estou atendendo ao cliente, que orçamento eu mando? Né? Assim, estou criando concorrente, mas está tudo certo. Calcula assim, 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 vê o teu tempo e também vê o teu resultado, né? Dá uma comparada com as outras agências para te analisar, tu estás começando, não é assim que não vai tão rápido, né? Mas tem que ir. Com relação à parte de desenvolvimento de identidade visual, né? A gente também dá algumas dicas, manda algumas referências, então a gente tem que construir também esse pessoal para nos auxiliar, né? Eles vão ser o futuro do mercado, né? Então, dentro da sala de aula a gente não foge tanto, mas isso acontece mais fora, né? Dá um intervalo, o cara vai lá e pergunta. Daqui a pouco é 11 horas da noite, o cara tá me mandando, olha só, vê meu portfólio, será que eu mando assim pra agência e tal? Então tem essa troca bem legal, né, entre os professores, não só comigo, são com todos, né? Isso é uma orientação e é uma liberdade que a gente dá dentro das faculdades, até porque a gente tem que criar essa proximidade com o público, né? Mas essa parte de dúvidas e questionamentos e dicas acontece mais fora. Tem aluno que pede para fazer reunião, né? Pessoal, vou fazer abusa um pouquinho. Às vezes a gente vai lá e faz uma prova, essa prova hoje na faculdade, sai um pouquinho mais cedo, né? Não tem atividade. Daqui a pouco o cara entrega a prova e fica na sala, assim, reunião, nem sabia que ia ter reunião. Daí o pessoal, Caixeira, eu só tô pensando em montar uma marca, tal. Às vezes nem é relacionado à parte de ser publicitário, ou de montar uma agência, ou de fazer um trabalho terceiro, mas eu quero montar uma marca de queijos, como é que eu faço, qual é a ação, tal. A gente vai dando as dicas assim também para dar uma acelerada, né? Eu tinha dúvida em fazer isso. Cara, não tem dúvida, vai dar certo. Tu acha? Não, assim, tem coisas que eu não sei, né? Tem coisas que a gente sabe que vai dar certo. Então faz dessa forma, já cria o atalho, faz o investimento vai ser certeiro. A gente já fez isso com outros clientes, a gente já estudou, a gente traz cases para dentro da sala de aula, né? A gente simula ações, trabalhos dentro de cases que já deram certo no mercado, né? Claro, enxugando um pouquinho para nossa região, enxugando também um pouquinho para a realidade acadêmica, mas as coisas funcionam dessa forma. E assim, né, depois da pandemia, né, Leandro, tu que é especialista no assunto, me corrige se eu estiver errado, eu acho que o ramo da comunicação, dentre todos, ele foi muito, muita gente foi atrás dele. Por essa questão das redes sociais, pela questão das lives, o pessoal migrou para a comunicação, nem que fosse para uma segunda graduação ou então só para uma especialização, ramo publicitário, de jornalismo, enfim. O pessoal foi para essa área da comunicação tentando atingir talvez o seu pequeno negócio, o público que desejava, né? Através dessas redes sociais que ficaram de uma forma gratuita e foi a forma que o pessoal arranjou de vender, né? Sim. Assim, então, a parte digital ele já vem... não roubando, né, mas ampliando o seu cenário desde 2010, 2011 e tal, depois da pandemia mesmo, e se expandiu, né, mas a gente fala assim que existe um equilíbrio a se chegar, né, porque legal, acho que o digital, certeza, e a gente viu isso, né, que o digital ele nos auxiliou muita gente, né, a passar pela dificuldade da pandemia, a superar a dificuldade da pandemia, né, gerar renda por meio do digital. Mas a gente tem que tomar cuidado para isso não se tornar uma comunicação fria, né? É legal. Quando a gente tem uma justificativa forte, assim, plausível, igual uma pandemia, né? Vamos utilizar as ferramentas digitais, vamos para a rede social, tal. Então as pessoas começam a tolerar e começam a se envolver com outras coisas. Agora já não. A gente está numa situação, numa realidade pós-pandêmica, né? As pessoas elas também têm necessidade de se relacionar, então ter esse equilíbrio, né, do digital com o off e a responsabilidade de criar o relacionamento e ter essa proximidade com o público também fora da internet é importante, né? É um desafio, não existe uma receita, né? Mas a ideia é que exista esse equilíbrio, utilizar a força do digital,
mas entender também que o relacionamento, a proximidade, né, gera empatia e gera fidelização. Né? Então, utilizar o que a gente aprendeu na pandemia, só que agora pegar e amplificar isso também para fora dela. Né? Teve muitos meios, muitas mídias, né, fora da internet, que depois ali agora em 2022 em diante, começaram a tomar força, né, e criar novos valores também, e as pessoas começaram a entender que um trabalho de marca só no digital, né, ele não se sustenta. Ele é importante, talvez seja uma maior fatia daquilo que tu vai conseguir investir, até pela possibilidade de custos e recursos, né, mas tu tem que somar outros meios, sim. Até porque a gente viu também essa migração do digital para o físico, né? Muita gente saiu só da loja virtual e acabou abrindo o físico porque precisava desse contato. As pessoas, eu brinco que o brasileiro é carente, por isso que o telemarketing funciona no Brasil. Eu sempre falo isso por aqui, porque o brasileiro tem que ligar e conversar e ter outra pessoa, tu liga para reclamar do cartão de crédito, já está contando da vida, né? Isso mesmo. E a loja serve para isso também, e por isso cria essa identidade que tu tá tanto falando, né? Essa empatia com o público é muito importante. E o digital, às vezes, uma não resposta no WhatsApp, uma não resposta no Instagram, gera já o contrário, a antipatia, né? Porque o pessoal quer o imediatismo. Quem te procura quer o imediato, tá certo, né? Não meia-noite, 1h da manhã, né? A gente chama de marketing reverso, isso. Né? Então, eu tenho 2 clientes de e-com, pegamos uma terceira conta agora de e-com, mais 2, que começaram digital, até uma delas, a minha esposa era sócia, depois saiu e veio trabalhar comigo, mas que eram e-com e montaram lojas físicas. Né? Passou 2, 3 anos de marca e montaram lojas físicas. E estão super bem, né? Para atingir o público local, que às vezes é carente daquele tipo de produto. Né? Claro que tem que ser estratégico, né? Não estou dizendo que todos têm que sair do digital só e ir para uma loja física. Né? Eu estou falando de ações fora do digital, não estou falando de construir lojas fora do digital. Né? Mas algumas marcas, algumas empresas precisam, né, e uma análise um pouquinho mais aprofundada do comportamento do consumidor na região onde a marca existe, já é importante, né, e vai nos dar um respaldo relacionado a isso. E Leandro, na questão, assim, vamos dar umas diquinhas, a gente já está quase no finalzinho, mas para falar para as pessoas que é aquele pequeno mesmo, que não vai ter condições de pagar uma agência ou que está pensando em montar aquela marca ali no seu bairro, enfim, umas dicas para as pessoas anotarem agora e pontuarem para pensar, né? Porque, ou como eu disse lá no começo, hoje a gente é pequeno, a gente não sabe o tamanho que a gente vai tornar amanhã, né? E tem muito MEI, muita gente nesse mundo, né? Agora a gente está vendo que as associações estão em busca de dar cursos, treinamentos, até envolvendo marcas, publicidade, para que os MEIs continuem se sustentando e ficando nesse meio, né? Porque também a mortalidade dos MEIs está muito alta. Do mesmo jeito que abre, também fecha muito no Brasil, né? Isso, porque assim, ó, geralmente o MEI... Geralmente uma pessoa ela monta o MEI ali, né, porque ela está tendo uma celeridade na parte de crescimento. Aí, quando tu começa a construir a tua empresa, né, por meio do MEI, né, o primeiro passo do MEI, e tendo essa celeridade, tu esquece um pouquinho do porquê tu montou aquela empresa, por que tu está naquele segmento, por que tu está fazendo aquele tipo de serviço. Né? Então, a primeira dica que eu dou é dar um passo atrás. Dar um passo atrás não em desconstrução, mas em visualização, assim, não, peraí. Por que eu estou fazendo isso? Para quem que eu estou fazendo isso? Né? Por que eles estão consumindo meu produto? Ou por que eles consumiam o meu serviço, meu produto? Por que não estão consumindo mais? O que eu estou deixando de fazer que eu fazia lá no começo? Então a primeira parte é dar esse passo atrás, é analisar o que está acontecendo com o mercado, analisar o que está acontecendo até mesmo com a tua prestação de serviço, né? Com relação ao teu serviço mesmo e ao produto que estás ofertando. Essa é a primeira parte, né? Tendo em vista isso, tu vai revisitar novamente a parte do posicionamento de marca que tu tens, né? Para quem que eu estou ofertando, como eu estou ofertando, que tipo de produto, qual a solução. Então, a partir do momento que tu começa a se questionar sobre os teus processos, né? Tu revisita a parte do posicionamento, tu revisita alguns cases que deram certo, né? Compara com os que não estão dando mais certo. Estou dizendo para um MEI não morrer, né? E isso vai fazer com que tu tenha um recomeço daquilo. Não, vamos começar para o simples, né? Se eu não estou conseguindo acelerar para o complexo, para a próxima etapa, dando um passo atrás e questionando tudo isso, né, eu consigo recomeçar com os mesmos valores, com a mesma entrega, com a mesma qualidade que eu tinha lá no início, né? Então, a primeira dica é voltar,
É voltar lá pro início mesmo, né? Quando tem aquele sonho, quando tem aquele objetivo, respirar um pouquinho, né? Nem sempre, nem todos os dias o teu negócio vai dar certo, né? Então, tu revisitar é importante. E depois de revisitar os teus serviços, depois de revisitar um pouco da análise do teu posicionamento, revisitar um pouco do teu público, né? Que às vezes o público para quem tu está se comunicando hoje, ou para quem tu migrou a comunicação, não faz tanto sentido. Voltar para o público ou analisar um outro mercado, algum outro nicho de mercado onde tu poderia estar embutido com aquilo ali, né? Eu fui fazer uma reunião esses dias com duas meninas que estavam montando uma empresa de brownie. Né? Eu quero colocar em queria colocar imposto de gasolina. Uhum. Eu disse, não, peraí. Né? Não, imposto de gasolina, vou botar em academia, tal. Eu disse, tá, então, e aí, tem CNPJ? Tem, né? Qual público? Para quem está vendendo? Como é que é a composição? Tal. Eu disse, não, então vamos voltar. Então vamos tirar algumas coisas, tipo, posto de gasolina não faz sentido nenhum, né? Mas é porque tem fluxo e tal. Não, tudo bem, mas o teu público... E a quantidade de coisa que tem lá a mais também, né? Exato mesmo. Vamos mudar também o formato do que a gente do que tá vendendo, então já cai pela metade do tamanho, né? O preço também vai para uns 60%. Então a parte do posicionamento que eu digo não é só para onde é que tu estás alocado como marca ou como empresa, né? Revisita a tua solução mesmo. Né, diminuir ou aumentar, ver a parte de custo, ver a parte de preço, talvez vender menos com preço maior, ou talvez vender mais com preço menor, daí isso tudo é de uma análise do mercado. Né? E depois sim, a criação de uma identidade, a criação de bom nome é importante, criação de uma identidade, né? Revisita o teu nome, revisita a tua identidade, se tem a oportunidade de fazer fotos com profissionais, mas eu acho que esse não é caso, né? Mas tentar um lugar bom com uma boa iluminação, fazer fotos do produto, né? Ou fazer roteiros, se tu vende serviço, fazer roteiros e criar vídeos, né? Pode ser vídeos selfies, porque hoje o que importa muito é o conteúdo e também a segurança que a pessoa tem com relação àquele conteúdo que tu estás falando no vídeo, ou com relação àquela foto que tu estás postando. Passar a verdade, Passar né? a verdade, isso. E depois vai se evoluindo, vai melhorando, né? O próprio resultado disso tudo, além da venda, né, vai ser o reconhecimento do mercado e o entendimento que aí sim tu vai estar preparado para o próximo passo, que é o crescimento. Então, é tudo para se pensar, gente. É pensando que vai construindo aí o que você deseja. Leandro, obrigada mais uma vez pela presença, foi muito instrutivo, até porque as pessoas acham que essa coisa de construir marca, de construir um nome, vem do vento, e não é assim, né? Tudo tem uma estratégia, tudo tem uma elaboração, tu explicasse muito bem que são vários fatores para que aquele nome chame atenção no final, é um trabalho de formiguinha que tem que ser levado muito a sério. Isso foi bastante importante para esse público, porque às vezes cai em mãos erradas, gasta dinheiro à toa e quando vai ver se desilude, até perde o negócio por uma coisa que poderia ser simples, mas que tem que ser eficiente ao mesmo tempo, né? Exatamente. E muita gente já voltou atrás porque não quero mais isso, larga, já cansei. Não, mas tanta gente faz, né? Mas é uma questão de esforço, dedicação e tentar de novo, não adianta. Tem que se identificar com a marca que você criou. Exatamente. Então tá certo. Obrigada mais uma vez, professor, pelas dicas aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Gente, e esse foi mais um Sala de Entrevista. Se você perdeu as dicas, se você quer rever esse programa, não tem problema, fica todo disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Gente, uma boa tarde e até o próximo Sala. Tchau!